Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Estou vendo que temos 23 participantes hoje, não é, da apresentação aqui de resultados trimestrais referente ao terceiro trimestre de 2021. Vou começar aqui com a carta da gestão. Se puder passar. Bom, a gente tem visto aí os problemas na economia, não é? Apesar disso, em questão aí, não é, do teto de gastos e outras coisas mais que a gente tem acompanhado, mas a gente tem visto aí um crescimento do PIB esperado, não é, para 5% ainda em 2021, então superando a retração que a gente teve em 2020 em função da pandemia do Covid. A gente tem visto também um avanço bem grande na questão da vacinação no Brasil, o Brasil, inclusive, ultrapassando já os Estados Unidos em vacinas totais, percentualmente. Então, a gente tem visto isso com bons olhos para a retomada, não é, da economia, apesar da política muitas vezes não ajudar, principalmente no fiscal. Com relação ao setor logístico, que é o que nos interessa aqui hoje, não é? O mercado brasileiro de galpões logísticos de alto padrão continua mostrando, não é, bons resultados, números positivos. A vacância chegou ao patamar de 9,3% no terceiro trimestre de 2021, o valor mais baixo da série de vacância desde 2016, então mostrando aí uma absorção líquida positiva bem interessante nesse período. Na região sudeste, né, que é onde estão os ativos do nosso fundo, o ativo de Jandira, aqui na região metropolitana de São Paulo, o ativo de Extrema, no sul de Minas, aí a menos de 200 quilômetros também, né, da capital paulista, a gente viu também uma queda na vacância na região sudeste como um todo, que estava no segundo trimestre de 2021 em 11,1% e fechou no terceiro tri em 9,9%. Então, a gente está bem otimista com os nossos projetos. A gente vê aí um momento muito interessante para a entrega desses projetos. Então, a queda na taxa de vacância, por outro lado, né, nos trouxe outro ponto positivo, que é a pressão positiva do preço pedido de aluguel, registrando aí um aumento de 3,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né, de 2020. Então, na região sudeste, esse impacto é o mesmo que teve no Brasil, então também aí mostrando um indicador bem positivo. No âmbito do fundo, né, vocês já sabem, a gente, no segundo trimestre desse ano, entre o final do primeiro e o começo do segundo, finalizou as aquisições, que foi a aquisição de Jandira, que é o projeto de 17 mil metros quadrados, e o projeto de Extrema, de 77 mil metros quadrados, do qual nós detemos 35,8%. E, além disso, não é, em meados de julho, fizemos a aquisição das cotas do FII GTLG11, que tem 4 ativos aqui na região metropolitana de São Paulo, investindo, não é, o caixa excedente que a gente tinha dentro do fundo. Tanto Jandira quanto Extrema estão em fase de construção e eu vou falar um pouquinho mais deles a seguir. Vai passar, por favor? Então, dando uma visão geral do fundo, não é, o fundo, só lembrando, ele captou 157 milhões e 500. A gente já tem desses 157 milhões e 500 alocados 137 milhões. Dentro disso, por capital alocado, a gente tem 24% alocado em Jandira, 25% alocado no GTLG11 e 51% em Extrema. Dentro da BL, né, como o GTLG11 é um ativo financeiro, a gente não considera dentro da BL do fundo, então temos 38% da BL em Jandira e 62% em Extrema. Dois projetos, como já comentei várias vezes, muito interessantes. Daí, então, o que a gente já investiu? A gente já aportou no projeto de Jandira 17 milhões e 400, no projeto de Extrema praticamente 20 milhões e 33 milhões no GTLG11, chegando aí a 70 milhões alocados dentro do fundo, tá? E agora a gente continua fazendo as alocações de acordo com a evolução das obras, tanto para Jandira quanto para a Extrema. Aqui, né, destaques do trimestre, a gente, Jandira tem as obras em andamento, a data de entrega, que era para janeiro de 2022, se prolongou por um mês, aí vai entregar no comecinho de fevereiro, isso muito em função agora das chuvas que tiveram em outubro e no início de novembro. A gente acabou tendo um pequeno atraso na evolução da obra, mas isso
sem impacto para a nossa pretensão aqui, para a nossa estimativa de retorno e para as locações. Em Extrema, a gente está com as obras em andamento, a gente, inclusive, já começou, não é, a fundação, são 2 galpões lá, o G100 e o G200. O G200 a gente já começou a fazer o estaqueamento para iniciar a fundação. Então, a gente tem aí um avanço físico na obra de Jandira de 43%, na obra de Extrema de 12%, em financeiro, Jandira 54% e Extrema 24% de avanço. Que só, não é, o histórico das aquisições, a linha do tempo, abril, maio e agosto, as aquisições, só para ir lembrando ao longo do tempo. O cenário macroeconômico, como, né, eu sempre falo, a gente pode deixar para uma leitura, né, de cada um de vocês, investidores, aqui, fala um pouco da nossa visão, né, da gestora, do nosso economista-chefe, e aqui do nosso time, né, de economia, sobre o que a gente está vendo no macroeconômico para o Brasil. A projeção de retorno, né, consolidada, apesar aí do avanço do IPCA, ela se manteve, não é, entre o último trimestre e agora. Quando a gente fez a primeira apresentação de resultados, em março, a gente tinha uma projeção de 18, em função do ajuste da nossa projeção de IPCA para o próximo ciclo aí, ela tinha caído para 17,6 e agora se mantém em 17,6, e a taxa de juros aí vem subindo, né, nessa linha amarela. Saiu de 2,75 em março, quando a gente fez a primeira apresentação, para 7,75 agora, nesse final do terceiro trimestre de 2021. Então, aqui só o consolidado, né? A gente tem 44.742 metros quadrados de ABL na nossa participação, sendo que são 17 mil em Jandira e o restante no projeto de Extrema. Aí, falando um pouquinho de Jandira, né? Acho que aqui a gente já começa, como eu vinha falando para vocês, com a evolução dos projetos, a ter mais dados para a gente poder conversar, né? Explicar um pouquinho. Vou ser um pouco repetitivo, já dei uma adiantada para vocês anteriormente, mas aqui, a gente tem hoje um avanço físico da obra de 43%, né? Então a gente está um pouquinho atrás do que a gente tinha projetado para setembro, não é, para o final de setembro, que era 47%. Em outubro, a gente vai chegar aí aliás, 43% do físico em setembro, 54% em outubro, um pouquinho abaixo da nossa projeção, que era já para ter no financeiro 63%, e no físico era para a gente estar com 50%, estamos com 43%, e isso fez, não é, com que a entrega se prolongasse de janeiro para fevereiro. Em relação aí à nossa expectativa de aluguel efetivo se mantém, data de entrega que saiu de janeiro foi para fevereiro. O holding period também a gente ainda de forma conservadora mantém como 40 meses, mas a gente acredita e está trabalhando, né, para ter um desinvestimento antecipado. Do lado, não é, das locações, apesar da gente estar em obra, como a gente já está concluindo o fechamento do galpão, fechamento do telhado do galpão e também fechamento lateral, já está bem avançado, a gente começa agora a ter mais demanda de locação, não é, mais visitação, mas conhecendo o mercado logístico, a gente efetivamente começa a ter propostas e negociações no momento que o galpão está com o piso totalmente concretado e pronto, que esse é o momento que o inquilino começa a visitar efetivamente, começa a fazer medições, projeções e projetos aí para alugar. Então, é bem no ciclo final, a gente vai ver uma evolução disso em janeiro, final de dezembro e janeiro, a gente começa a ter uma movimentação maior e mais notícias de locação. Mas, assim, dá para antecipar, não é, que o mercado está aquecido e tem tido bastante procura. Em termos de retorno, a gente continua com uma TIR esperada nesse projeto de 18,4% e um múltiplo de 1,3 vezes. Passando para Extrema. Não, desculpa, tem as fotos da obra que acho que é legal do pessoal olhar. Então, aqui é a movimentação, não é, de terra, preparando o que a gente chama de pudim do galpão, nesse, ao lado esquerdo, aqui essa foto à esquerda, a foto do dia 16 de novembro. E vocês estão vendo aqui, não é, o fechamento do galpão, já está com o
que vocês veem em vermelho ali em cima é o combate a incêndio, onde vai toda a rede de sprinklers. A elétrica também já vai passando ali ao lado. Então, o galpão já está aí ficando com uma cara de quase pronto, que a foto da direita é uma foto que vocês veem o fechamento lateral também. O que vocês veem aqui para frente são as docas e a marquise das docas desse galpão. Aqui são mais fotos, né, uma visão frontal de dentro do terreno para o galpão. Então, na esquerda, vocês estão vendo as docas, a marquise sendo construída e o fechamento lateral indo da esquerda para a direita. E aqui repete, né, também um pouquinho mais angulado, mas a mesma vista frontal para as docas, marquise e fechamento lateral andando. Aí falando de Extrema está ainda no começo da parte física da obra, da evolução física da obra, 12% de evolução e 28% de investimento. Tá? Então a gente está andando bem em linha com a nossa projeção. Aqui também a gente não tem nenhuma revisão da nossa expectativa de retorno, a gente continua com expectativa de retorno de 17,4%, com um múltiplo de 1,4 vezes, considerando um holding period de 38 meses. Aqui, apesar de uma fase bem mais inicial, pela escassez de galpões no mercado de Extrema, a gente já está participando de algumas concorrências, inclusive temos aí negociações bem avançadas para alocação parcial desse condomínio logístico. Então, aqui a gente deve ter uma pré-alocação, a gente está bem animado com o mercado, e com isso, tendo essa pré-alocação, entregando o galpão no final, no começo do quarto tri de 2022, a gente já vai conseguir desinvesti-lo na sequência. Então, a gente tem uma expectativa aqui de, apesar do holding period de 38 meses, buscar aí uma antecipação de saída e sair no primeiro trimestre de 2023, e contando que a gente já vai, na nossa expectativa, também desinvestir de Jandira ao longo de 2022, conseguir encerrar esse fundo no final do ano que vem, começo do outro ano. Aqui, só lembrando, gente, o que está dentro do portfólio do GTLG11. Tem o Distribution Center Rodoanel, que é um galpão muito bom no entroncamento da Regis Bittencourt com Rodoanel aqui em São Paulo. O Centro Logístico Embu, que fica a 7 quilômetros do Distribution Center Rodoanel, então também muito bem localizado. Os dois com uma vacância baixíssima, tá? Estavam 100% locados até um mês atrás, pelo menos. E depois disso, próxima página, o Distribution Center Barueri, que também está 100% locado, e o Distribution Center Cajamar, que daí sim tem uma vacância, mas aqui a gente tem 24 meses de renda garantida pelo GTIS para o fundo. Então, essa vacância ela é física, mas não financeira. Então, aqui são as informações gerais do fundo, para cumprir com regulamentação CVM. Eu vou pegar as perguntas que tem aqui no Q&A e responder para vocês. Se tiverem algumas outras perguntas, por favor, vão colocando aqui. A primeira pergunta aqui é: qual a queda brusca das cotações do FIIs de logísticas? Como vocês estimam o retorno na eventual venda do fundo de logística que o Exeter comprou? Irá ter impacto relevante caso a queda seja proporcional ao restante dos fundos do setor? Então, Adriano, respondendo aqui a sua pergunta, como a gente comprou esse fundo agora em julho, a gente comprou numa cota que a gente já entende ajustada, então a gente não teve queda que nem a gente viu de alguns outros fundos que estavam em 120, 130 e caíram para 90, 95. Aqui a gente comprou uma cota a R$100 e o fundo ele é controlado majoritariamente por investidores institucionais, como o fundo aqui, o XP Exeter, como o XPlog e outros fundos de investimento imobiliário. Então, com isso, a especulação de pessoas físicas em cima desse fundo é menor e não tem esse, vamos dizer assim, esse pânico e sair vendendo, liquidando posição. Então, aqui o preço da cotação deve segurar e a gente tem uma participação pequena dentro desse fundo, 33 milhões de reais. A gente vai conseguir desinvestir ao longo de 2022 num cenário ainda bom.
Uma pergunta aqui, IPCA no período vai matar a rentabilidade? A gente entende que não, a gente já tinha uma previsão bem, não é, conservadora do ponto de vista de que ia ter uma inflação, não é, e que o IPCA ia subir bastante no período, e a gente trabalha, não é, sempre corrigindo aqui os preços de locação também pelo IPCA. Então, se a gente projetou, digamos que R$ 20 em outubro do ano passado para o aluguel, a gente está projetando alugá-lo agora, esse galpão corrigido pelo IPCA, e a gente, como está surfando uma onda onde tem uma queda da taxa de vacância, consequentemente existe uma pressão inflacionária no preço de locação dos galpões, e isso nos favorece. Mais uma pergunta. Por que foi feito investimento em GTLG 11, em GTLG que parece ser um FII voltado para a renda, dado que o Exeter tem como objetivo ganho de capital? Qual a tira esperada do fundo, considerando o investimento em GTLG? A tira esperada do fundo é de 17,6%, né, no consolidado dos projetos, como a gente apresentou ali. E se fez esse investimento no GTLG 11, eu explorei isso bastante no último call de resultados, em função de que a gente tinha um caixa dentro do fundo que não seria utilizado a priori, né, para as obras de Jandira e de Extrema, mas que era importante a gente ter para, se precisar eventualmente fazer aí alguma adaptação em galpões em função de demandas de inquilinos. Se, por exemplo, viesse alugar o imóvel de Extrema para um Amazon da vida, para um Mercado Livre, eles pedem que a gente faça um investimento robusto, e isso se reflete também, por outro lado, em locação, e a gente precisava ter esse caixa. Na época que se comprou essas cotas, a taxa básica de juros, a Selic, ainda vinha num patamar bem baixo, não se tinha essa expectativa de que fosse subir para 7,75, e com isso era uma boa alocação do caixa do fundo para ter um rendimento em cima desse caixa de 8,4% ao ano, né, com a compra das cotas do FII, e continuar tendo esse caixa dentro do fundo. Então foi isso, tá? Foi uma alocação estratégica do caixa num ativo financeiro, ao invés de deixar num ativo de renda fixa. Naquele momento parecia, não é, a melhor opção. Infelizmente, a taxa de juros vem subindo, aí a taxa básica, mas mesmo assim continua sendo uma rentabilidade interessante, 8,4%, isento do pagamento de imposto, é uma boa rentabilidade. Daí tem uma pergunta aqui do Viriato. Por favor, pode esclarecer um pouco a questão do valor de galpão e o valor do galpão a mercado nos fundos de logística? Você espera vender a um valor melhor que os FIIs negociam a mercado? Então, a gente tem uma expectativa de venda, não é, de valor de galpão a mercado, não é nenhum absurdo que a gente tem de expectativa de venda desses galpões. A gente fala de preço de venda aqui, a gente viu nos últimos trimestres transações de galpões, seja por players institucionais ou até por fundos imobiliários, uma faixa entre R$ 3.500 a R$ 4.000, eventualmente alguns valores acima disso, R$ 4.500. A gente chegou a ver um caso de preço por metro quadrado de aquisição desses galpões por esses players. Nossa expectativa de venda, quando a gente olha, né, custo de reposição e valor de ativo performado, está muito em linha com isso. E como a gente não tem, não é, como único comprador desses nossos ativos, fundos de investimento imobiliário, a gente entende que nossos preços, né, na expectativa de saída, estão ajustados com a rentabilidade que eles vão estar entregando lá na frente. Então, com isso, a gente não olha só sobre a métrica do valor que está dentro do fundo imobiliário, porque a gente tem outros compradores, fundos soberanos, fundos investidores institucionais, que são compradores desse tipo de ativo para ter uma renda imobiliária na diversificação de carteira. Vamos lá. Podes, por favor, explicar melhor a tira esperada? O impacto da inflação no período não está claro para mim. Quando a gente está falando da tira ali, ela está falando de uma tira que ela é uma tira real, ou seja, a tira nominal consolidada é maior do que aquela, tá? Então é uma tira já a moeda forte, ou seja, sem o impacto inflacionário. O
nosso modelo, quando a gente faz um modelo econômico-financeiro de cada um dos projetos e, consequentemente, o consolidado do fundo, a gente faz ele real, inflaciona depois esse modelo para entender como ele vai se comportar e sempre olha nos dois cenários. Então, não há um impacto do IPCA dentro do fundo em função disso. Tem um complemento da pergunta aqui do Viriato. As cotas do FII de logística já negociam abaixo desse custo, certo? Eu confesso que eu não acompanho tanto assim os FIIs listados de logística, tá? Eu olho mais para o mercado e para as transações em si, dentro do mercado imobiliário, e tenho visto, não é, transações, apesar do aumento da taxa de juros, nesse patamar aí no segundo semestre ainda desse ano. Então, com isso, a gente fica aqui dentro da XP Asset bem confortável, dado que a gente está falando em desinvestimento lá para o final de 2022, para 2023, onde a gente tem aí como expectativa já uma queda na taxa básica de juros, então, consequentemente, conseguindo vender com tranquilidade no cap rate que a gente espera e nesse preço. Tem uma pergunta do Ademir que eu não entendi. Ademir, se você puder complementar aqui, comentar sobre o andamento do XPEX 11. A gente está falando aqui do próprio XPEX, do XP Exeter, certo? Ele não tem o ticker XPEX 11 porque ele não é um fundo que está listado na B3, então mas é o fundo XP Exeter aqui. Viriato, como a gente está falando do call de resultados aqui do XP Exeter 1, a gente pode marcar aí um call específico para falar do XP Exeter 2, tá? Você me procura aqui, procura o RI que a gente marca, sem problema nenhum. Aí tem um complemento aqui do Adriano. Com a janela de captação dos novos recursos por parte dos FIIs de logística basicamente fechada no curto prazo, quais são os principais targets para dar liquidez nos galpões do Exeter? O volume negociado por esses players são representativos? Sim, Adriano, o volume negociado por esses players é representativo e, inclusive, até pouco tempo atrás era muito maior do que os FIIs de logística. Vamos lembrar que os FIIs de logística começaram, não é, a ser compradores e a crescer de volume do segundo semestre de 2017 para cá, não é, para até 2021. Antes disso, existia um mercado imobiliário muito forte aqui no Brasil, com diversos investidores institucionais, sejam eles os fundos de pensão, os fundos soberanos que estão aqui no Brasil, o fundo de pensão lá, o CPPIB do Canadá, o GIC de Singapura e por aí vai. E também temos aí as empresas property companies, como BR Properties, como a CCP. Temos os players tradicionais de logísticas, né, que são globais, como GLP, como Prologis. Todos esses caras fomentam o mercado. Para você ter ideia, em 2012, pela HIC, quando eu ainda estava lá, fizemos uma transação que na época foi a maior transação do mercado imobiliário. O dólar naquela época tinha uma cotação de 1,65, se eu não me engano, uma transação de 3 bilhões e 200 milhões de reais na venda do portfólio logístico da HSI para a GLP, que foi a entrada da GLP no Brasil. No ano seguinte, a GLP fez uma transação ainda maior com a BR Properties e comprou, não é, todo o portfólio logístico da BR Properties, acho que foi quase 4 bilhões de reais em 2013. Então, você tem uma ideia de como o mercado logístico é aquecido no Brasil há bastante tempo, cada vez mais fomentado por profissionais. Fora isso, existem aí N family offices bem grandes no Brasil que também olham para o segmento de logística como diversificação. Certo, Ademir, seria sobre o XP Exeter 2. Eu vou dar uma breve fala para o XP Exeter 2, só para não deixar você sem resposta, tá? Na oferta 400 se captou praticamente 93 milhões de reais. Agora, na sequência, vai se fazer uma oferta 476 para entrada dos investidores institucionais
e com isso a gente aumentar o volume da captação e poder fazer o desenvolvimento de todos os projetos, se não pelo menos de 2 projetos. Mas a gente pode organizar aí uma conversa específica para falar da estratégia de XPXeter 2 para quem tiver alguma dúvida. É só entrar em contato com a RI, o RI me põe em contato com vocês. Bom, gente, se tiverem mais perguntas, por favor, fico super à disposição aqui para ir respondendo. É sempre um prazer aqui estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Que como não temos aí mais questionamentos, vamos encerrar então? Senhoras e senhores, a apresentação trimestral de resultados está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde. Prezados, muito obrigado pela participação. Até a próxima.